As pirâmides do Egito permanecem como símbolos duradouros de uma antiga civilização que continua a nos cativar e intrigar. Essas estruturas colossais, erguendo-se das areias do deserto, fascinam exploradores, historiadores e arqueólogos há séculos. Desde as icônicas pirâmides de Gizé até as pirâmides menos conhecidas espalhadas ao longo do rio Nilo, esses monumentos oferecem um vislumbre das crenças, engenhosidade e estruturas sociais do Antigo Egito. As pirâmides não eram meramente túmulos para os faraós, mas sim grandes expressões de poder, devoção religiosa e proeza arquitetônica. Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios das pirâmides, descobrindo os fatos e explorando as teorias que tornam essas estruturas tão cativantes. O Planalto de Gizé, localizado nos arredores do Cairo moderno, abriga o conjunto de pirâmides mais icônico e inspirador do mundo. Dominando o horizonte estão as 3 pirâmides de Gizé, a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. O Planalto de Gizé serviu como uma necrópole real, um cemitério sagrado para faraós e suas consortes. A Esfinge, uma estátua colossal de calcário com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, guarda o Planalto de Gizé, aumentando sua mística. A construção desses monumentos exigiu imensa mão de obra, planejamento sofisticado e um profundo conhecimento de matemática e astronomia. Quéops. A construção das pirâmides exigiu um esforço logístico enorme e a mobilização de uma vasta força de trabalho. O calcário, que estava facilmente disponível, foi usado para a maior parte do núcleo da pirâmide. O granito, uma pedra muito mais dura e durável, foi transportado de pedreiras distantes em Aswan. Os antigos egípcios usavam ferramentas de cobre, cinzéis e serras para extrair e moldar os blocos de pedra maciços. Rolos e alavancas de madeira eram usados para transportar os blocos até o canteiro de obras. Uma vez no local da pirâmide, os blocos eram cuidadosamente içados usando rampas, alavancas e um sistema de cordas e polias. Os dois. Apesar de séculos de estudo, muitos mistérios ainda cercam a construção das pirâmides. Uma questão duradoura é como os antigos egípcios foram capazes de transportar e levantar os blocos de pedra maciços, alguns pesando até 80 toneladas, no lugar. Várias teorias foram propostas, incluindo o uso de rampas, alavancas, rolos e até mesmo energia hidráulica. Outro mistério é o alinhamento astronômico das pirâmides. As pirâmides de Gizé, por exemplo, estão notavelmente alinhadas com os pontos cardeais, com suas faces voltadas quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste. Essa precisão sugere que os antigos egípcios tinham um conhecimento sofisticado de astronomia e foram capazes de usar as estrelas para guiar sua construção. O interior das pirâmides é um labirinto de passagens e câmaras, algumas das quais permanecem inexploradas. Câmaras ocultas e passagens secretas foram descobertas em várias pirâmides, alimentando especulações sobre quais outros segredos essas estruturas antigas podem guardar. Em 2017, uma equipe de cientistas usando tomografia de muons anunciou a descoberta de um grande vazio até então desconhecido dentro da Grande Pirâmide de Quéops. O propósito deste vazio permanece um mistério, mas sua descoberta despertou um interesse renovado em explorar o interior das pirâmides. A presença de portas falsas, poços que não levam ao exterior e outras anomalias arquitetônicas também sugerem a possibilidade de câmaras ocultas e passagens ainda a serem descobertas. Avanços tecnológicos, como radar de penetração no solo e termografia infravermelha, estão fornecendo aos arqueólogos novas ferramentas para explorar o interior dessas estruturas antigas sem causar danos. Os antigos egípcios acreditavam que preservar o corpo após a morte
era essencial para a jornada da alma para a vida após a morte. A mumificação era um processo complexo e elaborado que envolvia a remoção dos órgãos internos, secagem do corpo e envolvimento em bandagens de linho. O processo de mumificação podia levar até 70 dias. Primeiro, o corpo era lavado e purificado. Em seguida, eram feitas incisões no abdômen e os órgãos internos, exceto o coração, eram removidos e colocados em vasos canópicos separados. A cavidade corporal era então preenchida com natrão, um sal natural, que absorvia a umidade e secava o corpo. Assim que o envolvimento era concluído, a múmia era colocada em um sarcófago, um caixão decorado feito de madeira, pedra ou metal. As pirâmides do Egito são mais do que apenas túmulos antigos. São símbolos duradouros da civilização egípcia e um testemunho da engenhosidade e proeza arquitetônica dos antigos egípcios. As pirâmides inspiram admiração e espanto há milênios, atraindo visitantes de todo o mundo para se maravilhar com sua escala e grandeza. O legado das pirâmides se estende além de sua presença física. Elas têm sido objeto de inúmeros livros, filmes e documentários, e sua forma icônica foi replicada em tudo, da arquitetura às joias. Arqueólogos e historiadores continuam a fazer novas descobertas sobre as pirâmides, usando tecnologia de ponta para desvendar seus segredos. O estudo das pirâmides fornece informações valiosas sobre as crenças, estruturas sociais e capacidades tecnológicas do Antigo Egito. As pirâmides do Egito continuam a cativar nossa imaginação, oferecendo um vislumbre de um passado distante e das conquistas de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Essas estruturas monumentais são muito mais do que apenas túmulos. São testemunhos da engenhosidade humana, expressões de crenças religiosas e símbolos duradouros de poder e legado. O fascínio das pirâmides reside não apenas em sua grandeza, mas também nas questões enigmáticas que elas colocam. As pirâmides são um lembrete do poder duradouro da criatividade humana e do fascínio atemporal pelo desconhecido.